Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de cálculo em várias variáveis. E no vídeo de hoje, nós iremos ver um exemplo de regra da cadeia, beleza? Temos duas funções aqui, x e y, dadas em termos de u e v, e essas u e v, que são as variáveis de x e y, são dadas em termos de t. E o que nós queremos calcular nós queremos determinar a derivada de x em relação a t e a derivada de y em relação a t. Isso tudo no ponto t igual a zero, tá? Existem duas formas naturais de fazer isso. A primeira delas é substituição direta e calculando a derivada diretamente, e a segunda é regra da cadeia. Vamos começar aqui pela substituição direta. A sua função x, a nossa função x, ela é o quadrado mais v cubo. Então, só reescreve aqui x igual ao quadrado mais v cubo. A u é dada como sendo t mais 1, então vai ficar t mais 1 quadrado. A v é elevado a t, então é elevado a t ao cubo. Somando tudo isso, ou melhor, né, operando isso aí, a gente vai ficar com t quadrado mais e elevado a 3t, ok? E pronto, isso daí é para a gente fazer o dx dt, né? Então, aqui a gente encontrou x em função de t. Para encontrar dx dt é só derivar. Derivando a primeira expressão aqui, nós vamos ter 2t mais 1, e derivando e elevado a 3t, vai ser 3e elevado a 3t. Agora, queremos isso no ponto t igual a zero, é só aplicar o t igual a zero e chegar no resultado. E aí, t mais 1 fica 1, 2 vezes 1 dá 1, e e elevado a 3 vezes 0 é elevado a 0, 3 vezes isso dá 3, e a soma dá 5. Então, assim nós calculamos a derivada de x em relação a t. Vamos agora calcular a derivada de y em relação a t, certo? Lembrando que y é elevado a uv, tá, gente? E u é t mais 1, v é elevado a t. Então, substituindo, nós vamos ter y igual a e elevado ao v, mais u é t mais 1 e v é elevado a t. Então, vai ficar e elevado a t mais 1, e no expoente também tem um e elevado a t. Agora, deriva isso em relação a t. Derivando isso aqui em relação a t, nós vamos obter e elevado, a derivada, né, da e elevado a t, da própria e elevado a t. Agora a gente tem que calcular a derivada da interna. A interna, usando a regra da cadeia aqui, né, gente? A interna vai ser a derivada de t mais 1, que é 1 vezes e elevado a t, mais t mais 1 vezes a derivada de e elevado a t, que é a própria e elevado a t. E aí, substituindo o t igual a zero nessa expressão, nós teremos 0 mais 1 aqui, é elevado a zero, é elevado a zero, é elevado a zero. Pronto, tem e elevado a zero, é elevado a zero, é elevado a zero. Todo e elevado a zero é 1, né? E 0 mais 1 é 1, 0 mais 1 é 1. Então, vamos ficar com a expressão e que multiplica 2, que é a mesma coisa que 2e. Bom, calcular diretamente é bem simples, né? E é um caminho válido para fazer. Agora a gente vai calcular pela regra da cadeia, vai resolver o mesmo problema usando a regra da cadeia, para praticar a regra da cadeia. E aí o que é que nós temos? Nosso problema era x, novamente, né? X igual a o quadrado mais v cubo, y igual a e elevado ao v, u igual a t mais 1, v é elevado a t. Queremos calcular as derivadas de t, a derivada de x e de y em relação a t no zero. Como é que faz isso? Primeiramente, vamos definir funções auxiliares, para poder usar a composição de função vetorial, tá? E quais são essas funções auxiliares? Primeiro, vamos escrever esse u e v como sendo a imagem de uma f de t, já que eles dependem de t. Então, nossa função f de t vai ser f de t igual a t mais 1, que é a primeira entrada, é elevado a t, ou seja, t ao v. E aí, agora a gente vai escrever esse x e y como sendo uma função de u e v também, porque é isso que eles são, né? Função de u e v. Então, vamos ficar com g de uv igual ao quadrado mais v cubo é elevado ao v. Primeira e segunda coordenada, tá? Beleza. Pronto, temos duas funções. E perceba que, quando a gente compõe elas,
que é que a gente tem? G bola F de T é G de F de T, né? G bola F de T é G de F de T. G de F de T é G de UV. E G de UV, a gente já viu que é XY. Ok? Bom, para derivar, então, x e y em relação a t, é só derivar g bola f em relação a t. E como é que a gente vai ficar? Vai ficar que a derivada de g bola f em relação a t vai ser o gradiente da primeira entrada, na primeira linha, só que só tem uma variável que é t, né? Então o gradiente é só a derivada, que é o gradiente de x, e o gradiente de y na segunda linha. Beleza? Derivada no sentido de funções vetoriais, tá? Então, obtivemos aí a derivada. Agora, o que a gente quer encontrar de fato são essas entradas, né? dxt e dydt. E como é que podemos fazer isso? Podemos derivar isso novamente, agora usando a regra da cadeia passo a passo, né? Usando a regra da cadeia com as funções mesmo, com as derivadas aí, com as matrizes. E o que é que dizia a regra da cadeia? Diz que a derivada de g bola f, ou seja, g bola f', é g' de f vezes f', tá? Lembrando que tem que ser nessa ordem específica porque estamos multiplicando matrizes. E lembramos também que o f de t, aqui em cima, é o uv. Então vai ser g' de uv, que multiplica f' de t. E aí, o g' de uv, lembrando que o g de uv era xy aqui em cima, né, que era essa f1 aqui, essa g1, né, vamos chamar de g1. G1, então a gente quer o gradiente de G1 na primeira linha, e aqui G2, queremos o gradiente de G2 na segunda linha. Então, derivando G1 em relação a U, vai ficar 2U, G1 em relação a U dá 2U, GU em relação a V dá 3V quadrado, que é o que está aqui. G2 em relação a U dá V elevado ao V, e G2 em relação a V dá U elevado ao V. Beleza, gente? Pronto. Agora, isso nos dá a derivada de G. Agora queremos a derivada de F também. Vamos relembrar quem é F. F de T é T mais 1 é elevado a T. Então, deriva a primeira função coordenada em relação a T, vai dar 1. E deriva a primeira função coordenada aqui, F1 em relação a T dá 1. E F2 em relação a T dá a própria elevada a T. Lembrando que queremos o gradiente de F1 na primeira linha e o gradiente de F2 na segunda linha. Pronto. Até aqui nós temos as derivadas. Agora, a conta é multiplicar as matrizes, né? Queremos essa expressão aqui de regra da cadeia, que está aqui no final. Queremos essa expressão aqui. Ou seja, queremos multiplicar essas duas matrizes. Vamos multiplicar. Vamos lá. A regra da cadeia diz que G bola F' de T, que é o que está aqui, tem que ser o produto de G' por F'. Escrevi G' aqui, escrevi F' aqui. Multiplicando matrizes, multiplica a linha pela coluna, né? Vai dar 2U, que multiplica 1, mais 3V quadrado, que multiplica E elevado a T. E na segunda linha, pegamos a linha 2, multiplicando pela coluna. Vai ficar V elevado ao V, que multiplica 1. U elevado ao V, que multiplica E elevado a T. Então, multiplicação de matrizes. Só isso aí. Chegamos numa expressão para a derivada, né? Que aplicada no ponto T genérico. Tá? Lembrando que U e V são funções de T. Agora, nós queremos calcular essa derivada parcial, composta, no ponto T igual a zero. Mas o que acontece com U e V quando T igual a zero? Lembramos que o U é T mais 1, V é elevado a T, então aplicado no T igual a zero, vai ficar 0 mais 1, que é 1, é elevado a zero, que é 1. Então, o V, no ponto T igual a zero, é 1.
Ok. Agora, quem é G bola F, linha no zero? G bola F, linha no zero. É só substituir todo mundo aqui quando t é igual a zero, tá? Quando t é igual a zero, t é igual a zero. Então, esses t's aqui eu já substituí por zero. Mas nós vimos também que U tem que ser 1, né? Quando t é igual a zero. E V tem que ser 1 também, quando t é igual a zero. Então, é só substituir. Vai ficar 2, que multiplica 1, que é 2. 3 vezes 1 vezes E elevado a zero. 1 vezes E elevado a 1, E elevado a 1, substituindo aqui. E 1 que multiplica E elevado a 1 vezes 1, que multiplica E elevado a zero. Ok, gente? Bom, só fazer a substituição nesse passo aqui. Agora, opera, né? Faz a conta, vai ficar 5 na primeira linha e 2E na segunda linha. Relembrando que nossa derivada inicialmente deu dx dt na primeira linha, dy dt na segunda linha. E segundamente, deixa essa palavra, deu 5 na primeira linha e 2E na segunda linha. Aí, finalmente, nós temos que dx dt, dy dt vai ser 5 e 2E, né? Que é a mesma coisa que dizer dx dt é igual, no ponto zero, né? Isso aqui é igual a 5. Isso aqui é sempre no ponto zero, né? E dy dt no ponto zero igual a 2E. Ok, gente? Bom, espero que esteja claro para vocês. Tenham cuidado com as contas, tá? Porque conta com matriz é muito fácil de propagar erro pequeno e virar uma coisa, fazer uma bola de neve. Então, cuidado na hora de fazer as contas com as matrizes. Essa aula está sendo gravada pela segunda vez, porque teve uma vez que eu errei, eu inverti a expressão aqui, e aí o erro se propagou e foi até o fim. Então, recomendo que vocês tenham cuidado, bastante cuidado com as contas, quando você estiver trabalhando com matriz. É sempre importante ter cuidado com as contas em todo o contexto, né? Mas com matriz, um errinho pequeno pode se propagar muito forte. Ok? Bom, espero que esteja claro. Em caso de dúvida, deixe um comentário no YouTube. E até o próximo vídeo.